Olá amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Crítica e Humorada. A nossa aula de hoje é sobre o Renascimento Cultural. Você sabe dizer o que foi o Renascimento Cultural? Sabe a importância desse movimento para mudar a história? Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre isso. Aguarde a vinheta e já nós voltamos. Bom, para falar sobre Renascimento Cultural, é preciso que voltemos um pouco o tempo. O movimento acontece nos séculos 14, 15 e 16. Mas antes disso, nós queremos construir um pouco do que acontecia na Idade Média. Pois bem, os séculos 5 ao 10, acontece de o sistema feudal criar uma forma bastante difícil para que a população da Europa pudesse ter condições de vida dignas. O sistema feudal era formado por 3 elementos básicos de um sistema e que a gente vai entender o porquê da mudança a partir do Renascimento. A sociedade europeia, durante os séculos 5 ao século 10, era uma sociedade de estamentos. Isso significa dizer que não havia uma mobilidade social fácil de se perceber. Aqueles que eram ricos permaneciam ricos, aqueles que eram pobres permaneciam pobres. E esse sistema se manteve durante séculos na Europa. A sociedade, quando havia uma mobilidade, era apenas diante da situação de alguém que estava na classe dos nobres e este, para não ficar pobre, porque a herança que se dava era apenas para o filho primogênito, os demais filhos, para não descerem à classe mais baixa, o pai comprava títulos e aí eles poderiam permanecer nas classes dominantes, que era o clero e a nobreza. Fora disso, não se percebe uma mobilidade social porque são estamentos, é uma sociedade estanque. A política da época era um poder descentralizado. Bom, se existia a figura de homens de poder, era com base na posse de terras que eles tinham. Daí, na sociedade feudal, aqueles que tinham grandes propriedades rurais, os feudos, estes eram ricos e estes eram os donos do poder dentro da área de influência, ou seja, os feudos que eles possuíam. Então, duques, marqueses, aqueles que tinham títulos de nobreza, eles não tinham a mesma força, a mesma influência, o mesmo poder que os donos de terras, os ricos afortunados possuíam, mas se percebe diante daquilo que era a alta nobreza e a baixa nobreza, grupos diversos que estavam se revezando de acordo com aquilo que era a sua propriedade. Se revezando, digo, não por um momento está um no poder ou um outro no poder, mas que em vários lugares cada um exerce a sua influência, a sua força dentro do seu próprio território. E havia a Igreja Católica com a sua liderança, os seus padres, os bispos, arcebispos, o Papa, enfim, toda uma hierarquia da Igreja que mostra também, dentro dessa coisa do poder, uma política que se desenvolve à base de um poder político, filosófico, religioso. A ideia do poder temporal e do poder espiritual. Entre o poder temporal dos nobres ou o poder espiritual da Igreja, o poder espiritual está acima do temporal. Pois bem,
Assim se percebe que a sociedade ela vai sendo de uma visão de acordo com aquilo que é o clero ou a nobreza daqueles que são os donos das terras. E muita coisa vai se produzir nesse período diante daquilo que é o pensamento dominante, o pensamento da igreja. A sociedade é uma sociedade coletiva, o poder descentralizado, como a gente já falou, uma sociedade de estamentos, e existe uma outra coisa também bastante importante nesse momento, é que a economia é uma economia agrária. Não existe aquela ideia de se produzir para ter lucro e a partir do lucro, a partir do excedente, poder investir em uma riqueza que possa então favorecer esses donos do poder econômico. Pois bem, isso vai se manter durante um certo tempo até que algumas transformações começam a acontecer na Europa. Entre essas transformações é importante lembrar o avanço tecnológico, o crescimento da população europeia, o aumento da produção agrícola e também o comércio que começa a surgir favorecendo a burguesia. Bom, esse comércio que ressurge já começa a mostrar uma mobilidade dentro desse sistema de época, indo contrário àquilo que era um estamento. Então a sociedade ela começa a mudar a partir da burguesia e outros aspectos também do poder passam a mudar. Por exemplo, essa burguesia vai se unir com nobres, com reis, que vão fazer uma aliança, montar um exército e conquistar territórios. E a partir dessa conquista de territórios, eles vão ter a ideia de montar uma centralização de poder, uma formação de estados monárquicos, e para isso toda uma filosofia, uma teoria foi criada com base no direito divino dos reis. A Europa começa a passar por modificações. A economia deixa de ser agrária, passa a ser uma economia comercial. O poder que era descentralizado passa a ser um poder centralizado. E aí, a Europa, diante de tantas mudanças, começa a ter uma visão também de pensamento diferenciado. Antes, o que dominava a forma de pensar da sociedade europeia era o teocentrismo. A ideia de que Deus está no centro de todas as coisas, inclusive o poder, ele é dado aos homens que governam como se fosse o próprio Deus na terra. Quando as transformações começam a acontecer, surge então um movimento renascentista, o renascimento cultural. Como o próprio nome já indica, ele vai trazer algo de volta, o que existia, o que existiu em um tempo distante. Os artistas do Renascimento, eles trazem ideias para aquele momento, e aí século XIV, XV e XVI, do que estava num passado distante. Algumas características são importantes para que a gente compreenda o Renascimento. Primeiro, a visão do antropocentrismo, ou seja, o homem ele vai ser o centro das atenções. O homem ele tem a capacidade de criar e transformar o meio em que ele está vivendo. Característica do antropocentrismo. Uma outra característica é do hedonismo. Então a busca pelo prazer passa a ser a coisa mais importante para as pessoas. Um terceiro ponto, uma outra característica é a do classicismo. Isso significa dizer que esses artistas do Renascimento, eles estavam resgatando as artes, eles estavam resgatando muito do que se perdeu
dentro das chamadas culturas clássicas de Grécia e de Roma. Diante de toda essa situação, dessas mudanças, das transformações que estão acontecendo, há um movimento também que é o humanismo, que visava renovar o padrão de ensino nas universidades. O que existia na Idade Média era a ideia de que 3 conhecimentos, 3 saberes eram os mais importantes e eram estudados nas universidades: o direito, a medicina e a teologia. E isso começa a ser questionado quando o movimento humanista passa a buscar uma renovação desse padrão de ensino dentro das universidades. Daí, 4 coisas são significativas. Uma, o princípio da autoridade. Bom, o que existia na época era um controle da igreja a partir daquilo do que se ensinava. Eram os padres, eram os doutores da igreja, os que tinham a autoridade do conhecimento. E essa autoridade do conhecimento começa a ser questionada a partir de muita coisa que é ensinada pela igreja. Então muitos artistas, muitos homens que viveram esse período de transformação, eles passam a questionar o ensino da igreja. É um primeiro ponto importante para modificações que vão acontecer. Um segundo ponto, o racionalismo. Então isso foi indispensável para se chegar à verdade. Então muitas coisas que a igreja dizia e que se tornaram tabus durante muito tempo, essa visão racionalista buscava então uma ideia de que o homem, através do seu pensamento, ele poderia chegar a verdades até então desconhecidas. Terceira coisa importante dentro desse movimento é a oposição que passou a ser feita à igreja diante dos tabus que ela pregava. Por exemplo, o Oceano Atlântico não poderia ser navegado porque o Oceano Atlântico, segundo a igreja, tinha um certo limite e que as embarcações poderiam cair no abismo após ser enfeitiçado ou encantado pelas sereias. E um quarto ponto seria então a crítica à igreja diante daquilo que foi toda essa descoberta de um conhecimento novo, e a partir disso passam a criticar o pensamento e a autoridade da igreja. É isso aí, amigo. Essa foi a primeira videoaula com o tema o renascimento cultural. Nessa primeira aula a gente abordou a questão de contexto histórico para que pudéssemos chegar no tema específico. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa mesma temática.